Gêmeos, meu querido Reginaldo. Agora a trilha sonora, porque vem aí ele, o nosso nativo do signo de Gêmeos, com a lua em Whey Protein e ascendente em mosca direta, o novo bibelô das senhoras da direita, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tudo bom, Emílio? Sem aula, hein? Sem aula. Hoje, notícias objetivas. Vamos lá. Bora. Por isso que a primeira eu acho interessante compartilhar com o Sami. Muito obrigado. Porque tem a ver com princípios básicos de economia. Sami, o piso da enfermagem pode resultar em desligamentos. Olha só. O motivo, segundo as entidades, seria a falta de recursos financeiros para arcar com salários estipulados pela proposta. E aí entra dentro de um padrão básico, e eu quero que o Sami comente sobre isso, que é quando você vai aumentando pisos de categorias, Emílio, é muito simples, você vai aumentando a necessidade de você ter que arcar com um custo financeiro que muitas vezes pode gerar desemprego, pode gerar o desligamento das pessoas envolvidas naquele setor, porque não existe esse negócio de emprego, ou melhor, de dinheiro brotar em árvore. O dinheiro ele é limitado, o princípio é da escassez. O fato de você ficar brincando com esses pisos de categoria não vai ajudar no emprego e não vai ajudar na qualidade de serviços e de empregos daquela categoria, certo? A gente falou isso outro dia, que se você colocasse o salário mínimo a 10 mil reais, muita gente pode achar, num primeiro momento bom, mas isso teria um desemprego em massa. Porque o salário que você ganha não está ligado a quanto você necessita para viver e nem ao quanto você merece, no sentido de quão você estudou ou quão difícil é aquela profissão, e sim quanto você gera. Exato. Então, por exemplo, tem uma discussão antiga que sempre vem à baila, falando, por que o Neymar ganha milhões e a Marta não, que foi melhor do mundo tantos anos? É simples, o Neymar ganha milhões porque ele gera muito dinheiro. E a Marta não é porque ela é mulher e porque ele é homem. Então, o mercado. É o mercado. Só que quando você começa a subir pisos, você pode ter um lugar traiçoeiro, que é onde a pessoa não consegue produzir mais do que custa. E isso significa demissão. Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, é como se você pegasse, por exemplo, vamos pegar categorias mais simples, que às vezes o pessoal não se identifica com o Neymar, mas você pega o porteiro. Aí você fala, porteiros vão ganhar a partir de agora mais, né? E só que parece que tem alguém agindo em prol dos porteiros e parece que os empresários agem contra os porteiros. Quando eles falam, eu não quero um valor X para a categoria, eu prefiro ter liberdade para contratar dentro da minha autonomia de recurso, a minha autonomia financeira. Então, o deputado que se passa pelo protetor dos porteiros, ele vende isso. Ele vende, tô protegendo vocês dos empresários malignos, eu tô protegendo vocês... Vende uma falsa proteção. Falsa proteção, porque na verdade isso daí só gera desemprego. Olha que bonito, hoje foi bonito, né, Emílio? Bonito. O patrão quer pagar o menor valor que ele tiver pra você. É verdade. É o que ele quer. Sim. Ele quer pagar muito pouco e que você dê muito pra ele. É assim. Não vem com essa conversinha, E aí não. a gente pode Que é só justo. fazer o... O patrão, ele quer que você trabalhe muito, que você seja bom, que você trabalhe o tempo inteiro, que pense na empresa como empresário e pagar o menor valor que ele puder pra você não sair. É verdade. Isso é muito bom. Sim, mas o... Essa é a bigorna. Não, então você tem Essa é a liberdade bigorna. do lado e você Agora... tem que ter direitos mínimos. No Brasil tem muito direito, mas direitos mínimos para evitar que as empresas abusem e tenham condições análogas a trabalho escravo. Mas aqui no Brasil é muito mais um problema de excesso de direitos, de burocracia, do que o contrário. É que nem no direito penal e processual penal. É muito mais um excesso de garantias que acaba atrapalhando as investigações e gerando impunidade do que o contrário. Teu funcionário lá, você quer que ele trabalhe pra caramba e você pagar o mínimo. Imagina, de jeito nenhum. Se ele pedir um aumento, sabe o que você acontece? fica bravo. Não, eu gosto de valorizar. Eu gosto de valorizar. Mas tudo bem. Vamos Muito lá. bem. Próxima. A gente estava falando aqui, antes de entrar no ar, seca, calor e incêndios assolam parte da Europa, Daniel. Você viu? Caramba. Portugal, França e Espanha são os países mais afetados. Em Portugal, 200 focos de incêndio. Mais de 2.000 hectares já viraram cinzas na região de Gironde, no sudoeste da França. Gironde,
Foi o Ricardo Salles. Giron. O Salles deve estar por lá, né? 4 mil pessoas devem ser evacuadas para ficar longe da fumaça. Olha isso, 4 mil pessoas. Caraca. A gente está falando de 4.200 hectares de mata já destruídos. Isso daí na França e na Espanha também. Então, olha que interessante, né? E ao mesmo tempo, Emílio, a gente vive uma situação de calor excessivo lá, né? Calor alto. E existe uma disputa na Europa, na União Europeia, sobre programas ambientais que estão restringindo o acesso dos agricultores, dos agropecuaristas a fertilizantes, a uma série de produtos e insumos para a sua produção. E isso daí está virando um problema na Europa. A gente viu na Holanda recentemente, inclusive, uma manifestação que foi coibida por força policial em virtude disso. Os produtores estão sofrendo uma série de restrições legais e legislativas para comprar insumos e para desenvolver as atividades deles. Que louco isso, né, Emílio? Muito louco. Sim, muito incêndio lá. Portugal, Espanha e França. Que coisa. Certo. Também está muito quente lá. E 45 graus. O que eu percebo... E aí, essa vai pro Morgado. Aqui, mano, Morgado. Eu te amo, sabia, Morgado? Eu amo Morgado. O que eu acho aqui é o seguinte: não existe na imprensa europeia a politização disso. Sério? Quando acontece aqui no Brasil... A culpa é minha, altamente politizado. Tá, é simples assim. Se você conseguir enxergar que existe uma grande politização dos incêndios aqui, e aqui você tem 2 tipos de queimada. Você tem queimada controlada. Você tem queimada ilegal, mas você tem queimada controlada. Sim. E quando o dado sai do INPE, quando ele é publicado, eles não sabem discernir o que é uma coisa da outra. Mas é muito comum queimada controlada exatamente para o produtor agrícola desenvolver sua atividade. Você já viu uma queimada controlada, Emílio? Sim, já vi. Já vi várias coisas controladas. Você já viu uma queimada controlada? Já queimada, sim. De ladinho. Não, eu juro que eu não quis fazer uma piada. É de verdade. Sim. Numa fazenda, lá no lugar. Mas tudo bem. Próxima. Vamos lá. Tá um pouco triste o noticiário. Não, tá bom. Anima aí, vai. Vamos voltar. O Bolsonaro foi ao Congresso para promulgar a PEC dos benefícios. Segundo ele, em momentos de crise, temos homens e mulheres de guerra neste parlamento. A PEC foi aprovada, parece que foram 17 votos contrários e 469 votos a favor, Emílio. A gente está falando de 40 bilhões de reais em benefícios sociais neste ano, que vão estar fora do teto de gastos. Mas a conta vem, hein? Mas não acha que essa conta a gente não vê vem depois. Mas aqui existe um ambiente... E daí não tem ambiente nenhum, a conta vem. Deixa só... Você acha que vem? Criar um contexto. Eu sou a favor da redução de gastos e de custos do Estado sempre. Essa é minha tese, essa é minha defesa em termos de valores. Mas é uma situação excepcional. E a PEC... Ano de eleição. Candidato. Não, mas aí que tá. Candidato que você gosta. Mas a PEC se impõe num momento excepcional também, né? Porque senão, Emílio, a gente... Olha que interessante isso. A mídia fez uma baita de uma alarmismo em cima da PEC. É que nem lá na Arapuã. Você tá com a tua casa vazia. Certo. Você vai na Arapuã e compra tudo. Fala, faz o carnê. O carnê cai. Uma hora chega. Entendeu? Uma hora chega. Que nem esse aqui. Foi lá na Breton. Eu não gostaria que você me usasse de exemplo, tá bom? Mas tava lá fazendo fazer graça. Foi lá na Breton. Comprou o post. sofá de 200 mil. Não é 200. Falou, quanto é o sofá? 2 posts. É 200 mil. Aí ela falou o seguinte, beleza, divide pra mim. Em 12. Em 12. Ele falou, em 12 eu compro o mundo. Tá até hoje pagando a Breton. Tá pago e o... Essa conta vai chegar. Não acha que é assim que pega 50 bi. Que nem o Fica em Casa. Porque o que nem o Fica em Deixa eu Casa. falar uma coisa. É que nem o Fica em Casa. Na época lá do Fica em Casa, não, vamos ficar em casa. A economia a gente vê depois. Isso. Agora Mas não seria uma crítica que você faria, no caso, no PT, que isso daí o cara tá fazendo também para reeleição? Populismo. Com todo e maior respeito. O PT votou junto. O PT votou junto, os partidos de esquerda votaram junto. Qual que é a tática da galera da esquerda? Eles tentaram atrapalhar a votação para que a PEC não saísse.
Só que o governo conseguiu, por meio de uma articulação bem sucedida, realizar a votação da PEC. Aí não dá pra votar contra. Mas mas eles tentam travar. Isso daí é uma tática muito comum, inclusive no Congresso americano, eles costumam fazer isso. Só que acontece, aqui eu realmente enxergo que é um momento excepcional de guerra na Ucrânia, alta dos combustíveis, inflação, pós-pandemia com os lockdowns realizados pelos governadores e prefeitos. Então, era necessário uma medida que, né, de alguma forma, contribuísse para as pessoas menos favorecidas. É importante, e daí o liberal defende isso, o Sami até fala isso, e ele fala várias vezes. É muito mais interessante, ao invés de você criar uma estatal, você transferir renda direto na mão do mais pobre. Tá bom. Da pessoa que está num estado de vulnerabilidade. Isso é muito mais interessante do ponto de vista econômico do que você criar uma estatal ou uma empresa falando vou gerar empregos por meio do Estado. Isso é um absurdo, isso é terrível, isso é ruim. Então, nesse caso, existe um prazo definido, não é um programa indefinido. Mas aí onde o cara vai arrecadar, o bonitão, Da o onde sai o liberalzinho? dinheiro? Então, onde é que o cara vai arrecadar? Estatal. Ou ele vai criar mais um imposto, ou vai vir inflação. Na verdade, porque não E a tem gente vai jeito. pagar essa conta. Lógico, E aí? Na verdade, não tem o jeito. Ministério... Na casa do cacete. Na verdade... Não é? Não, Qual é calma. o jeito de pagar? Ou ele agora eu faz quero o ouvir. imposto, ou ele vai fazer o E imposto. furou o 50 bi. Quanto que é? 41. 41 bi. Mas é um valor 41 que... bi. Então, mas é uma despesa 41 extraordinária, mas existem receitas extraordinárias Então, também. 41 que o bi. Ministério da Economia vai contemplar. Do que? Ou se A arrecada venda mais. a venda da Eletrobras foi uma receita extraordinária. Você tem... Tem encaixe esse dinheiro? Tá lá. Fala com o Guedes. Não Liga pra sei. ele. Paulo Guedes. Aí eu não sei. Não, Liga na pro verdade- Guedes. Tem dinheiro, Sami? Na verdade, a gente Deixa a Sami falar. Não, a gente Tem tá dinheiro, furando o Sami? teto, a gente tá furando o Mas teto. o teto não contava com as receitas extraordinárias. Eu sei, mas isso é a importante receita falar. Não é esse negócio inconsequente, a galera tocando terror no cartão de crédito, jogando tudo no cheque O especial. mercado financeiro Não é isso. trabalha com expectativa. E aí são investidores do mundo todo, inclusive brasileiros. O mercado financeiro respondeu muito mal. E eu entendo que investidores gigantes costumam saber mais de economia do que eu, do que você, do que os populares. Isso aumentou o risco do país. Esses investidores também são gafanhotos. Sim. Só É que nem quer o vir Jorge aqui pra- Soros. É tudo gafanhoto, investidor. Sugar, Jorge Soros. Esse dinheiro estrangeiro é gafanhoto. Só que a gente Vem aqui, precisa desse capital dinheiro. internacional. É verdade. Eu quero saber Mas a o gente precisa seguinte. desse dinheiro. Preste atenção. Claro que precisa, eu concordo com você. A Superman, gente precisa dos gafanhotos. Superman, Pequeno você com esse gafanhoto. belo olhar. Você tá bem, Presta atenção, presta atenção. Tomar um E Samidana, tem esse dinheiro? 41 bi? Não, tanto é que a gente vai ter déficit ano que vem, Não inclusive. tem agora. Também tá em déficit. Não Existem. tem. Calma lá. Eu acho Espera lá um interessante pouquinho. chamar alguém também do governo para explicar, mas existem sim receitas extraordinárias que não estavam contabilizadas verdade. este ano. Existe também superávit de arrecadação todo ano, que é uma crítica que a gente faz, inclusive. Os liberais não gostam que todo ano você tenha superávit Não, a gente de não arrecadação. tem. Primário não tem. Você tem aumento Não, de arrecadação. superávit. ó, Desculpa. só pra- Você tem aumento de arrecadação. Você aumenta a arrecadação, só que você aumenta custo. Sim. Você também aumenta seus gastos. Isso é uma conta para quem não sabe um pouco de economia. Por quê? Porque a população cresce Sim. no decorrer do tempo. Então, Exato. você pegar qualquer índice que dependa de crescimento da população, aumenta. O número de pessoas hoje é muito maior do que na década passada. O número de Mais gente casas contribui. hoje é maior, de iPhones é maior. Aí o cara pega isso e fala, olha... Tem mais iPhones do mundo, a Apple tá bem. Não é exatamente assim a Mas conta. tem o problema que Não, o mas eu Sami acho fala, que o também Superman. isso você tá certo. Isso não tem que ser um incentivo pro Estado Sim, mas se gabar ou cobrar mais das Sim. pessoas. Pelo contrário, ele tem que enxugar gasto Não, e foi diminuir o uma tamanho. medida Mas o Superman, pouco liberal. outro problema que o preocupa Sami pouco. aponta bastante é que sempre quando tem essa questão de auxílio, ninguém não acaba. Mas peraí. Isso é uma coisa importante. Ela começa e depois não termina, mas porque peraí, nenhum uma coisa político importante. tem coragem de Sami, acabar. Nada mais- Sami presidente do Brasil. Não, Sami nunca. Sami presidente Sami do Brasil. não Vai, existe vamos isso. lá. Sami Sami presidente eu não do moro na Brasil. minha casa, eu moro sozinho. Não dá para ser purista. Não dá para ser Sim. purista que nem a gente tá colocando Sim, assim aqui. em termos libertários É ou verdade. liberais. Tem uma questão Você política. Tem uma questão política aí Perfeito. e você tem que, de alguma forma, contribuir para as pessoas que estão precisando nessa hora. É simples, isso. qualquer governo quer aumentar Gostando o ou não. populismo em ano de eleição. Ganhar voto. E esse foi o custo. Se fosse outro governo, provavelmente faria a mesma coisa. Não, faria muito pior. Tá bom. Não seria 40, seriam 300. Tudo bem. Faria... Ô, A deixa eu verdade fazer é uma- essa também. Ô, Samidana, Instituto Samidana. Lá vem. Vou Discussão pedir para acalorada.
Não tem discussão nenhuma. Não, sem discussão. Não tem discussão nenhuma. Instituto Samir, eu vou pro Instituto, eu vou pro Instituto. Ó, o déficit pro ano que vem é de 65 bilhões de reais. Já tá mandando mensagem falando que eu sou social-democrata. Eu não sou social-democrata, não. Calcinha apertada. Ó, aqui é o seguinte, contas públicas. Números. Do meu grupinho. Grupinho do vovô. Tem o Forte Virou. Meu o grupo Forte Virou. Tem Forte Virou à vontade. Anti-age. Contas públicas. 2018, prejuízo 108 bilhões. 22, superávit 109 bilhões. É isso? Não sei. Eu sei. Não sei. Contas públicas. Não, teria que ver o que eles estão andando de contas públicas. Você tem um monte de contas públicas. Precisa ver. Nós queremos saber onde eu tá sei que déficit primário pro ano que vem é 66 bilhões. Eita. E esses 41 fazem diferença. É verdade que tem receitas extraordinárias. Tem no mas caixa. eu não acho que o... Você acha que não tem no caixa? Não tem déficit pro ano que vem é 65 Ele falou, bilhões. furou o teto. Não, eu sei, mas... Não furou o teto, porque foi aprovada uma PEC. Acabou de falar. O jogo tá dentro das regras do jogo. Tá dentro das regras do jogo, primeira coisa. O teto era X, não cabia no teto. Aí eles deram uma canetada. Não é e falaram assim, canetada. especial. Gente, Cheque não especial. é canetada. Entrou é o no Congresso cheque em especial. 2 turnos, 3/5. Não é canetada. É canetadas. São vários... Calma. É votação. Calma. Não, eu tô calmo. Calma. Eu só tô A explicando. gente não tá falando mal É o do seguinte. Bolsonaro, fica calmo. É o Fez seguinte. academia. Não, não tô Ele falando continua mal. amigo. É o seguinte, precisava do dinheiro, Certo. O orçamento não permitia. Perfeito. Sim, não Fez a cabia. PEC. A PEC para uma pessoa normal é um cheque especial. Isso. Foi lá no Bradesco. Falou. Cheque vermelho do Bradesco. Sim. Não tem muita conta. Não. É o vermelho. Cartãozinho. Não é o, Não é o Prime. Não é o Ele nunca Prime. viu, ele nunca Não é viu o o Bradesco Prime. É o Não, Bradesco não é. vermelho. Não Você é pega a Bradesco, fila no caixa. Bradesco comum. Aquelas filas no caixa. autoatendimento. Não tem nem gerente mais. Só eu posso te ajudar. Você pega o cheque vermelho. Você chegou lá e falou o seguinte, ó, eu preciso entrar no especial. Ele falou, quanto você precisa? 41 bi. Dá pra ele. Quando eu pago? Pra frente. Quando puder. É isso. Só que aí como é que nós vamos pagar? Ou com ou com imposto ou com inflação. É o único jeito. E aí você resolve. Ou com juros muito altos que vai inviabilizar. Calma a também. economia. Existe um equilíbrio de contas que um governo liberal pode fazer vendendo estatal, que é o que aconteceu agora e pode acontecer nos próximos anos também, e isso pode ajudar. Sim. Então, agora, tudo envolve responsabilidade dos próximos governos ou gestões. Então, se você tiver um governo que não tá nem aí para privatização e que quer criar imposto sobre os mais ricos e que quer acabar... Que é o PT. Que é o PT. Isso, sim. Aí explode. Pior aí explode ainda. tudo. Então, existe um equilíbrio do ponto de vista econômico, financeiro, por parte do Ministério Mas da Economia, só que que eles prezam e que eles estão lutando para defender. A Eletrobras trouxe 30 bilhões. Você vendeu uma empresa lá de não sei quantos anos, deu 30 bilhões. Eles estão gastando 41 bilhões nisso. Eu entendo que isso não é uma medida liberal, é uma medida política. E tá tudo certo. Só a gente não pode achar que isso é uma medida austera. Se não fosse ano político, eu duvido que seria feito. Ele tem uma razão que o governo gerou caixa. Isso é uma verdade. Do quê? Sim, óbvio. O governo gerou gerou caixa. Mas não o suficiente. Não, mas não tem. Bom, Nós estamos falando. Tem. Vai ter déficit. Ele vai aqui. trazer o Paulo Guedes aqui, então, a pô. gente não também está dando precisando cornetada. rir mesmo. É. Tem que trazer o Paulão aqui. Tem. Isso aí. Tem que vir o Paulo Guedes aqui e falar, tem? Deixa Não, eu ver, tá não, não ok. tem. Vou ligar Se pra não ele. tiver, ou vai aumentar juro, ou vai Aumentar a inflação. Ou vai aumentar imposto, ou vai ter inflação. Inflação. É assim. Temos mais uma, Emílio. Essa é Ó, bonita. A perspectiva de déficit é de 97 bilhões de reais para 2022. Então não sei de onde vem esse saldo positivo. Deve ser alguma conta, importação versus exportação. Alguma conta deve ter dado positivo. Mas o governo, e não é de hoje, não é só o Bolsonaro, historicamente a gente gasta mais do que recebe. E sempre Mas dá tem pra levar a esse- sério esse cálculo do UOL aí, não? Não, não é do UOL. Alguém fez o UOL, não vai fazer cálculo, mas a gente Não, pode... só pra pode saber. ver. É porque o portal UOL. Denunciou. Mas Gente. tudo bem. Vamos lá, Emílio? É, os caras jogam contra também. O UOL joga contra Muito pra contra. caramba. O que você quer, Dedê? Ó, Tá na mão? Ou então vai ser assim, na Argentina você viu como é que tá? Olha lá, Samir. o Põe Instituto lá. Fiscal Independente Me mandaram fez da esse Argentina, ó. cálculo. Na Argentina você só pode Caramba. comprar um açúcar. 2 por cliente. Você só pode comprar um por cliente. Filho- Isso aí funciona, Samir? Claro que não, né? Não funciona, Você vai né? ter um Farinha, mercado azeite. paralelo, o cara compra 2, se o valor tá baixo, Ele o vende. cara põe 2. E daqui a pouco o supermercado não vai mais vender porque ele tem um tabelamento. Macarrão. Ele vai falar, eu não tenho Macarrão, mais... feed. Então é o E tem que seguinte, falar outra coisa também. Não foi só a Eletrobras, foi 40 bi da Petrobras de dividendo. Tem isso também. Mas tudo bem. Isso daí
Não vem ao caso. 40 mais 60. Então Dá tem no 100. caixa. Dá 100. Não, Eu posso tá ficar sem dinheiro. tranquilo. Esse Emílio, ano, não. Só pra... Você me Déficit garante. primário. Você assina. Eu digo o seguinte: É isso, Sam? existe verossimilhança na condução da pasta do Ministério da Economia. É isso. Eu confio na conta que eles fazem e na segurança que eles transmitem. Eu não acho que é um bando de porra louca que nem na era da gestão petista. Só isso. Tudo essa, bem. Essa tudo é a bem. questão. Eu também Você é o confio, fiador? Não, eles são. Então, atenção. Cobra apartamento no nome dele. Quando tiver inflação. Marco Antônio Costa é o fiador que tem esse dinheiro aí e pode Tá. passar Bem. o teto que não vai mudar nada pra gente. Não, eu Vamos acho esperar, que, só o tempo vai eu dizer. acho que se existir uma gestão boa e equilibrada no Sim, pode no melhorar. próximo mandato, pode tudo melhorar no país. E, pra terminar, posso mandar a última notícia, Emílio? Claro. Pode, claro. Juíza quer proibir bandeira do Brasil em propaganda eleitoral. Palhaçada. Símbolo tornou-se marca, segundo ela, de um lado da política. Nossa senhora, completamente. A juíza Ana Lúcia Todeschini Martins, titular do cartório eleitoral de Santo cozinha. Antônio das Missões e Garruchos, Mas posso falar uma no coisa? Rio Grande do Sul. Essa juíza, ela quer aparecer. Quer aparecer, Claro. óbvio que E quer. o cara dá, e o cara dá, e você dá. Você fomenta esse Você tipo de dá. O Brasil inteiro Põe tá debatendo isso. Fale o nome dela novamente. O que ela quer é isso. Vamos lá, vem aqui. Olha pra gente. Instagram dela. Ela Lúcia. quer aparecer. Ana Lúcia. Parabéns, você Ana Lúcia apareceu. Todeschini, nome de Isso. cozinha. Parabéns, Ana Isso. Lúcia. Agora, vamos lá. Doutora, apareceu no Brasil inteiro, Pronto, porque doutora. sem pé nem cabeça, só queria aparecer. Tem Pronto. três coisas A importantes gente sobre paga o isso. salário desses caras. Mas tem três coisas Não, não importantes tem sobre nada isso. sobre isso. Ela quer aparecer, Mas já saca essa apareceu. análise que você vai gostar. Não, vamos rapidamente. Sem Rapidamente. aula, sem Rápido. aula. Tá bom. Daqui a pouco veio o Pavinato Alba, aqui da aula também. vamos lá. Dois professores. Dois Vai embora, hein? Vai te jantar. Primeira... Daqui a pouquinho o Nico, hein? Nico. Põe urgente aí, ó. Põe o gente aí na tela, Põe velho. urgente aí, ó, Nico. O nosso Nico aqui. Põe Põe o gente na tela, velho. Daqui a Isso daí. pouquinho o Nico falando da Deolane. Caso Caso Deolane. Deolane. Caso Deolane. Apreenderam o carro e tudo mais dela. Daqui a pouco o Nico aqui na É tela. isso. Nico é o chefe geral Chefe agora. geral. Polícia. É Vai isso. lá. A primeira questão é engraçado, mas ela tá certa quando ela fala que existem dois grupos políticos. Um se veste de vermelho, o outro se veste com a bandeira do Brasil. Perfeito. Isso, a constatação dela tá correta nesse ponto. Agora, o que eu acho interessante é a decisão é completamente equivocada, ilegal e inconstitucional, porque você não pode proibir as pessoas de usarem o símbolo nacional. Sim. Né? O fato dos apoiadores do Bolsonaro usarem a bandeira do Brasil tem um caráter nacionalista Lógico. e patriótico. Eu já disse pra você. Nada além disso. Isso aí foi ter feito aqueles Moro de Superman. Exato. Isso aí a parcial. própria população, da Zamba. agora a população ela tá sofrendo aquele negócio de pôr o Moro, de que o juiz é o máximo, não sei o quê. Exato. Aí o judiciário vai lá e faz essas barbaridades aí que a gente quer e eles querem Então, aparecer. E a terceira questão é, então, primeiro, ela tá certa. Segundo, ela errou na decisão, porque não importa se você constata isso, o que importa é que a decisão é uma porcaria. Terceiro, para decisões ruins, completamente teratológicas, você tinha que responsabilizar a juíza tirando o cargo dela ou aplicando alguma pena. Boa, Muito bem. obrigado. Dito isso, tivemos um pequeno embate aqui, mas o nosso querido Marco Antônio Costa é o fiador, hein? Ele que pode Ele falar é o o nome dele fiador. da moto. Hã? É, Ele tá disse o que nome tem o dele. dinheiro. Ele falou que vai pôr a Vai moto colo- em jogo. Ele vai colocar o Clube Liga- da Harmonia. Vai lá. vender um cinto da Gucci. Liga pro ministro. Paulo Guedes. Vou ligar pro Paulo Guedes lá. aqui. Quero ver o borderô lá, o caixa. Vai lá. Você acha que tem isso no saldo. caixa? Não deve Mas ter. ele fez uma tem, conta né? que dá 100 bilhões. Depois a gente vai apurar. Não, 100 bi pra... Não, e a informação... 60 mais 40, essa é a só conta do pra- Marcão. Só para esclarecer, não é do UOL, e sim do Instituto Independente. Não, o IFI. É o de fiscalização independente que fez essa projeção. Ou seja, déficit primário esse ano e no próximo. Boa, Samir. Muito bem. Quem quiser reclama lá no Instituto. O déficit primário é os juros mais o... Não. É quanto o governo arrecada e Não, quanto mas sem gasta. contar o juros. Sem Sem contar o... juros. Não, é só gasto de folha. Folha. Pesado, né? Folha de pagamento. Tirando o que paga de deixar o dinheiro parado. E fora que justiça seja feita, o Bolsonaro conseguiu reduzir um pouco a máquina pública. Mas mesmo assim, é um absurdo o que a gente tem de Muito bem.